Presta atenção nisso aqui, porque o que eu vou te contar agora muda completamente o jogo político. Enquanto todo mundo está olhando para um nome, o plano real pode ser outro, e já está em andamento. E o mais impressionante não é quem aparece, é quem está sendo preparado nos bastidores. Isso aqui não é teoria, não é suposição, são sinais claros, movimentos calculados e decisões que já começaram a acontecer. E quando você junta tudo, fica difícil ignorar o que está sendo montado por trás. Agora, presta atenção nisso aqui. Lula já escolheu o seu sucessor. Vou te contar quem é e não é o Fernando Haddad. Quem entender essa história, pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar os detalhes. Bom, as pesquisas eleitorais já têm mostrado o Flávio levemente à frente do Lula, mas sempre dentro da margem de erro. Vocês devem lembrar, você que me acompanha minhas análises há mais tempo. Pelo menos em dezembro e janeiro eu falei pra vocês, Lula não deve concorrer e vocês vão ver notícias ligadas a isso. Pois bem, minha gente, vocês devem ter lembrado também que quando foi feito aquele desfile de carnaval, eu trouxe pra vocês aqui. Isso vai ser problema do PT no TSE, porque isso poderia ser uma estratégia do próprio Lula a ser de certa forma forçado a desistir de concorrer às eleições. Era o seguinte, naquela época o Flávio já vinha crescendo, viu esse desfile na Sapucaí, pegou mal pra caramba, o Flávio começou a explodir, bom, aparece na frente. Qual que é o grande detalhe agora? O detalhe é que enquanto tá acontecendo todo esse desvio de foco aqui no Brasil, a janela partidária fechou no dia 4. Então, todos os partidos já têm ali uma base de quem serão seus candidatos, quem tá em qual partido e para onde vão. E o empate com o Flávio mudou a estratégia do Lula e reforma a aposta do PT em pacote de bondades, de coisas que talvez você não tenha percebido e passou diante dos seus olhos. Lula, no meio da pressão da alta dos combustíveis, por exemplo, e do gás de cozinha, demitiu, um diretor na Petrobras. O Lula, há 3 dias, decidiu enviar o PL sobre o fim da escala 6x1 com urgência para o Congresso. E ele também zerou os impostos sobre o querosene da aviação. O que tudo isso tem a ver? Isso tudo é desespero, contenção de danos diante de uma crise que vem se escalando a cada dia mais, principalmente no preço dos alimentos, combustíveis e assim por diante. Ou seja, o Lula quer reverter essas pesquisas que trazem Flávio Bolsonaro levemente à frente. Porque se ele não conseguir, ele tem o plano B. O plano B é esse aqui. Camilo Santana. Não é Fernando Haddad. É esse cara aqui. Ivone, como que você sabe disso? Bom, lá em janeiro, dezembro, eu já disse que vocês veriam notícias como essas. 4 de abril, PT estaria considerando o sucessor para Lula diante de risco de presidente ficar fora da disputa. O que eles trazem? Camilo Santana e Fernando Haddad. Olha só que interessante isso daqui. Indicava que o Camilo Santana poderia concorrer ao governo do Ceará, mas aí veio o Lula e disse não. Ele saiu do Ministério da Educação, voltou para o Senado no meio de uma indicação do Jorge Messias. Me acompanha pelo menos desde setembro do ano passado. Deve lembrar do vídeo quando o Barroso saiu e disse não, Lula vai indicar o Jorge Messias e disse os motivos. Motivo eleitoral, Jorge Messias é evangélico. Evangélico de esquerda. Chega a ser engraçado falar um negócio desse. Mas é o que se vende, que ele é evangélico e teria apoio inclusive de alguns pastores e algumas igrejas por aí, até, enfim, ministros e a bancada evangélica no Senado e na Câmara Federal. Eu não concordo com isso, até porque o cara é petista. E pra mim não existe esquerdista evangélico, mas enfim, indicou ele. Camilo Santana volta pro Senado, inclusive para ajudar na articulação para fazer o Jorge Messias passar, porque o Lula acredita que assim ele vai agradar o evangélico. E o Camilo Santana, que é ministro da Educação, governador do Ceará por 2 mandatos, senador e, como eu disse, ministro da Educação, o cara é professor ligado ao meio ambiente, se eu não me engano é formado em engenharia agrônoma ou algo do tipo, ou seja, tem uma ligação com o agro também, ou seja, várias pastas que o Lula tem fragilidade, que o PT tem fragilidade de conversar. E aí, o Lula me solta essa daqui. Eu preciso do Camilo viajando esse país na hora que ele deixa o ministério e assume o Senado. Ele tem mais mobilidade de viajar ao Brasil e falar coisas que como ministro ele não pode falar. Ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a minha campanha para a candidatura no estado do Ceará. Mas acho que o Camilo é uma liderança importante que precisa ser utilizada a nível nacional, para que as pessoas possam conhecê-lo melhor e para que a gente possa começar a criar novas lideranças a nível nacional, disse Lula. A matéria saiu completa. Lula lança Camilo Santana como seu provável sucessor na política nacional. Bom, gente, é um fato. Lula considera cair fora se, com esse pacote de bondades, ele não conseguir reverter as pesquisas eleitorais. E se ele ver que o Flávio está avançando demais, ele vai cair fora, porque vocês devem lembrar, o sistema está descartando o Lula. Frase você já ouviu muito por aqui, mas olha só que legal essa notícia que saiu essa semana. As especulações sobre uma eventual desistência do presidente surgiram a partir de pesquisas eleitorais que passaram a testar cenários sem sua participação encomendada por bancos. O mercado financeiro demonstra resistência a um 4º mandato do petista, que pode apostar num aumento de gastos diante da necessidade de ajuste fiscal. Aquela velha frase, o sistema descarta porque quando o boi morre, o carrapato morre junto. Lula não é idiota, e ainda tem aquela carta do carnaval no bolso. Se ele não conseguir reverter, gente, com escala 6x1, diminuição de combustível e essa palhaçada toda, pode apostar, ele vai cair fora. E o candidato vai ser esse cara aqui. Então acompanhe as notícias, porque é bem provável que a partir de agora vocês ouçam falar muito o nome desse cara. Camilo Santana. Agora vamos falar a verdade. Sem rodeio. Política não funciona no improviso. Nada disso que você viu acontece por acaso. Troca de posição, movimentação
Discurso, isso tudo é estratégia. E quando começa esse tipo de movimentação, é porque alguém já está pensando no depois. O ponto aqui não é nem o nome em si, é o padrão. Sempre que o cenário aperta, sempre que a popularidade balança, sempre que o risco aumenta, surge um plano alternativo. E isso não é novidade. É sobrevivência política. Agora pensa comigo. Se medidas começam a ser tomadas às pressas, se decisões são aceleradas, se nomes começam a aparecer do nada, isso não é confiança. Isso é reação. E reação acontece quando? Quando o controle começa a escapar. O problema é que quem está assistindo isso de fora já começou a perceber. E quando o eleitor percebe, o jogo muda. Porque não é mais sobre discurso, não é mais sobre promessa, né? É sobre credibilidade. E credibilidade, quando se perde, não se recupera com estratégia de última hora. Então guarda isso. O que você viu aqui hoje pode ser só o começo. Porque quando os bastidores começam a vazar, significa que tem muito mais coisa por trás. Agora eu quero saber de você. Isso é estratégia ou sinal de desespero? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo por trás da política, fica por aqui, porque aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.